A paz do Senhor Jesus para você que está me assistindo agora nesse insight. Quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar gravando para você. Estamos aí chegando a 100 inscritos, visualizações no canal. E eu quero pedir para você estar abençoando aí o nosso ministério, a nossa intenção de partilhar a palavra de Deus. Eu vejo que poucas pessoas estão se inscrevendo, né? Ainda uma parte ainda está curtindo os vídeos, mas nós precisamos que você se inscreva no canal, que está aí embaixo, e abençoe o nosso ministério, para que essa palavra seja partilhada com várias pessoas. Hoje a reflexão que eu quero trazer para você, que aqui está me assistindo, é a respeito, né? Eu até intitulei essa mensagem aqui, porque os bons sofrem, né? Porque os bons sofrem. Não sei você, mas eu sempre pensei, né? Eu via pessoas com enfermidades, passando por necessidades, e eu falava com Deus assim: de onde vem esse sofrimento? Por que isso acontece com as pessoas? Qual a causa? Porque eu acredito muito na questão da causa. Existe um motivo. Eu não acredito numa causa. Eu sou cristão, né? Eu nasci, cresci na Assembleia de Deus, estou até hoje. E então eu nunca acreditei no acaso. E aí eu ficava nesse pensamento de um sofrimento das pessoas boas, né? Eu via pessoas passando necessidade, passando por provações, e eu me perguntava: por quê? Será que Deus não está vendo essas pessoas? E a reflexão de hoje que eu quero trazer para você no nosso insight aqui é o seguinte: o porquê? Eu observei aqui 7 pontos dentro da Bíblia, e o exemplo hoje que eu quero citar para você, se você não conhece, é Jó, né? Se eu não me engano, né, posso errar, né, sou humano, mas o livro de Jó é um livro que está no Antigo Testamento e é o livro mais antigo do mundo. Ele tem mais de 4.500 anos e ele já conta uma história de uma experiência com Deus tremenda. E quem sabe hoje é você que está me assistindo que vai se encaixar nessa história. Eu quero convidar você para ler lá no livro de Jó, no Antigo Testamento, é um livro antes do livro de Salmos, no capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 8. Aí eu dou uma pincelada para você na história e a gente vai para aquilo que eu quero meditar com você. Lá diz o seguinte: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Quando você lê o livro de Jó, você vai conhecer a história de Jó. Jó era uma pessoa correta, que fazia as coisas certas, né, que não dava trabalho para a sociedade. E o diabo, né, chegou à presença de Deus e falou: também o cara tem tudo, é saúde, é mulher, é filho, é riqueza, por isso que é fácil ele te adorar, por isso que é fácil ele ser crente, né? E Deus falou: não, ele me adora, ele me serve pelo que eu sou na vida dele, não pelo que eu dou para ele. E assim é o que eu e você precisamos entender. E a história ela vai contar, né, que Deus fala: não pode ir lá, pode tocar em tudo, menos na vida dele, porque o mal só vai acontecer porque existe um propósito de Deus nisso. E detalhe, até onde eu e você vamos poder suportar. E Jó vai perder tudo, né? Aí inclusive a saúde dele vai ficar em estado miserável de putrificação, morto-vivo, né? E aí eu analisei aqui essa história e questionando, né, sempre falando com Deus, por que, né, os santos, os crentes, as pessoas boas sofrem. E aí eu separei aqui 7 pontos e eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles para você que está me assistindo. Primeiro ponto: por que nós sofremos? Por que nós padecemos? Por que temos essas perseguições? Nós temos exemplos na Bíblia, né? José, Davi, Jó, Jeremias, Paulo. A primeira resposta que nós encontramos na Bíblia é o pecado, né? O pecado ele gera tristeza, ele gera dor, ele gera morte, né? E esse pecado ele vai atrair
para nós esse sofrimento. Ou seja, a partir do momento que o pecado ele entra no mundo, com ele vão entrar as consequências. E essas consequências são sofrimento que nós temos. Outro ponto, né, que ninguém gosta, mas são as consequências dos nossos próprios atos. Cara, não tem como. A vida, ela é uma conta que você vai somando, você vai semeando, mas você vai ter que colher. Deus vai perdoar você. Não importa se você chegar, se arrepender e pedir perdão, Ele vai perdoar você. Mas as consequências dos atos que nós fazemos, elas vão vir. Se você tiver uma conjunção carnal com uma mulher sem a devida preservação, o que vai acontecer? Vai gerar uma vida, né? Pegar uma doença. Se você roubar um banco, a polícia vai te prender. Ou seja, são consequências dos nossos próprios atos. Ou seja, o sofrimento, ele está elencado na Bíblia, e a Bíblia nos responde que ele pode ser, né, além do pecado, ele pode ser a consequência dos nossos atos. Ou seja, eu e você geramos aquilo que gera o próprio sofrimento nosso. Terceiro ponto que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte: o pecado das pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, o pecado daquelas pessoas próximas. Se você assistiu nos vídeos anteriores, nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Então o pecado dessas pessoas, se você vive ali rodeado de pessoas pecadoras, sujas, imundas, esse pecado ele vai afetar você. Ele vai afetar a sua vida. Ele vai te trazer sofrimento. Quarto ponto, né, que aí vem, né, porque nem tudo é o diabo, nós já observamos até aqui, mas agora sim, o quarto ponto e são os ataques do diabo. Os ataques do diabo provocam um sofrimento na nossa vida, né? E nós temos exemplo disso. O Jó foi atormentado, né? Uma das mulheres que Jesus curou, a mulher andava curvada, né? E aquilo era uma opressão diabólica na vida dela. E aquela opressão diabólica perseguiu ela durante 18 anos. E quando Jesus a liberta, ela é liberta por completa, restaurada, né? E porque era um ataque do diabo contra a vida dela. Outro detalhe que muitos cristãos sabem é o espinho na carne de Paulo, né? Um espinho que foi do começo do ministério dele ao fim do ministério dele. Ou seja, quem foi o apóstolo Paulo? Um dos maiores evangelistas que nós temos, e ele padeceu, né, com espinho na carne. Outro ponto, quinto ponto que eu quero conferir com você é o seguinte: porque nós estamos unidos a Cristo. Ou seja, se eu e você estamos unidos a Cristo, é normal que então nós compartilhamos o sofrimento que Cristo tem quando vê a humanidade em pecado, né? Compartilhar o sofrimento é colocar empatia, olhar a situação mundana, olhar o mundo pecador e pensar, poxa, que situação. E isso provocar também um sentimento de sofrimento na nossa vida. Outro detalhe, né, que às vezes as pessoas estão colocando a culpa até aí no coronavírus, que o pecado, ele traz consequências, ele traz sofrimento para que traga para nós, né, Deus permite isso, para que traga arrependimento, para que traga renovo espiritual e para que traga um aperfeiçoamento pessoal na nossa vida. Ou seja, o sofrimento ele vai provocar toda essa nossa evolução. Você não é a pessoa que você era há 1, 2 anos atrás. É um processo de evolução que o sofrimento ele vai gerando em nós essa mudança de caráter, essa postura, esse aperfeiçoamento, esse renovo, porque nos traz mais próximo de Deus, né? E isso o sofrimento ele faz na nossa vida, né? Ele nos faz arrepender, ele nos faz pensar, ele nos traz um renovo. E o sétimo e último ponto é o seguinte: esse sofrimento ele pode ter um propósito muito maior do que você pensa. Essa doença, esse sonho frustrado, né? Que pode ser um propósito para que Deus venha redimir a humanidade através da sua vida. Ou seja, pode ser um sofrimento hoje que vai ser um grande testemunho amanhã, né? Você não sabe, mas Deus sabe. Nossa visão é curta, mas a visão de Deus é a longo prazo, né? Você pensa que você vai viver até os 50, você pensa que você vai viver até os 60, Deus tem mais para você, né? Os jovens terão visões, os senhores e senhoras terão sonhos. Então a coisa vai, a nossa visão, e Deus tem um propósito e ele vai ser glorificado no seu sofrimento.
Deus ele vai te preparar e vai ser glorificado o seu sofrimento. Então são esses pontos que nós devemos abordar e analisar quando nós pensamos no sofrimento do justo. Então são pontos que você precisa entender. Ou seja, nós vamos ser tentados até onde nós podemos suportar. Deus ele vai estar conosco durante toda a tristeza, todo o processo. E ele vai converter essa tristeza que você está sentindo em alegria. Não vai terminar. Se não for aqui na terra, vai ser no céu, porque o nosso foco deve ser o céu. Lá nas mansões celestiais não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter traição, não vai ter dor, não vai ter pecado. Lá vai ser eternidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Ou seja, Deus vai sempre estar com você, seja aqui na terra, seja no céu. Creia nessa promessa. Se inscreva no nosso canal, abençoe o nosso ministério, curta, né? E partilhe essa palavra com outras pessoas. Seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus.